Bom dia. Um clima bem parecido com o clima lá da nossa região. Estou me sentindo em casa. Atos capítulo 14. Atos 14. Nós temos considerado esse assunto do governo das igrejas de Deus, chamadas também de igrejas locais, considerando a crise de autoridade, a desconstrução da autoridade, a masculinização da parte que precisa se sujeitar, a femininização da parte que deve liderar. Então, uma desconstrução de autoridade em vários níveis. E temos pensado que as igrejas de Deus, essas coisas podem se respingar nas igrejas de Deus, comprometendo o comportamento do povo de Deus, dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos velhos. E temos pensado na importância da liderança de cada igreja local, dos irmãos que o Senhor tem levantado e preparado para nos ajudar, nos socorrer nas nossas necessidades. Temos já usado Atos 11, 29 e 30, tiramos algumas lições ali, algumas considerações, e agora vamos ler essa segunda referência ao presbitério de uma igreja, aos presbíteros, aqui em Atos 14. Nós olhamos Atos 11, 29 e 30, e consideramos, na medida daquilo que a palavra de Deus nos permite, refletir sobre a importância da transição de governança, de liderança entre as gerações. Agora vamos a ler mais essa referência, é a segunda vez que aparece aqui essa expressão presbíteros, e nós vamos também trabalhar na medida do que o texto nos permite falar. Então vamos ler Atos 14, 21. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, mostrando que não foi uma decisão aleatória, irresponsável. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A terceira referência aqui em Atos sobre os presbíteros, Atos 15, está pertinho aqui, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Versículo 6, então se reuniram, agora já em Jerusalém, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então a gente percebe aqui também essa
essa intenção de transição. Os apóstolos que o Senhor escolheu, o Senhor preparou, agora trabalhando junto com os presbíteros, tomando decisões a partir das instruções que os apóstolos receberam da parte do Senhor. Nessa segunda ocorrência da palavra presbíteros, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, versículo 23, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui, sem precisar de dicionário, sem precisar de comentário bíblico, é o propósito de Deus de que cada igreja precisa reconhecer os seus próprios presbíteros para governá-la, promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. A imagem que a gente consegue mentalizar lendo aqui, considerando esses versículos que lemos em Atos 14, que Paulo tinha passado por ali, algumas pessoas tinham se convertido, e elas estavam reunidas ali, já congregadas, e Paulo agora volta procurando promover naquelas igrejas a escolha, o estabelecimento de presbíteros. Então a igreja apareceu ali antes dos presbíteros. Então a igreja já estava ali, mas havia a necessidade, como Deus planejara, de reconhecimento de presbíteros em cada uma delas. Então essa é uma lição notável aqui. Cada igreja deve reconhecer os seus próprios presbíteros. Tem um outro versículo que a gente pode somar a esse aqui, em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Tito já havia recebido da parte de Paulo orientações prévias. Ele vai fazer menção dessa missão de Tito ali. Ele vai apresentar ali em Tito capítulo 1 alguns critérios que Deus estabeleceu para que alguém possa presidir entre o povo de Deus, mas Tito já havia recebido de Paulo algumas orientações prévias, conforme te prescrevi. Então ele já tinha algumas orientações nesse sentido. Foram deixados naquela ilha, para que em cada cidade, como lemos aqui, fosse constituídos presbíteros, segundo a vontade de Deus. É verdade que os presbíteros de igrejas diferentes podem trocar opiniões, comunicarem entre si experiências. Nós conhecemos e temos irmãos muito mais experientes do que nós. Cada igreja passa, durante o seu testemunho, por experiências diferentes umas das outras. Então pode ser que surja na igreja onde o Senhor nos reuniu, onde o Senhor nos colocou, um problema novo para nós, mas que não é novo para outros irmãos e para outras igrejas. Então não há impedimento nenhum que os irmãos troquem experiências sobre isso. Me lembro de uma conversa com um irmão mais velho que a gente, mais experiente. Então a gente estava se deparando com um caso novo, inédito para nós, e sempre que a gente se encontra, a gente tem prazer em falar nessas coisas, como foi dito aqui. Quando o irmão é disciplinado, é afastado, a gente fica sem jeito, porque a gente só fala sobre isso. Não é porque a gente é forçado a falar, a gente tem prazer
em falar sobre isso. Um dos mandamentos recíprocos é instruí-vos uns aos outros. A instrução ela não pode ficar limitada somente ao púlpito. Existem mandamentos recíprocos e um deles é instruí-vos uns aos outros. E essa instrução, através das nossas conversações, elas têm autorização da palavra de Deus, elas são muito, muito proveitosas, então não há impedimento. E quando nós falamos para o irmão que o que a gente estava tendo que enfrentar, ele disse, eu já passei por isso. Então, nós fizemos assim. Então, ele compartilhou uma experiência nova para nós, mas já vivida e tratada, e o tratamento tinha sido bem sucedido. Então, nós fomos realmente privados de erros, né, por causa da experiência que foi trocada entre nós e aquele irmão. Então, os presbíteros de igrejas diferentes, se eles quiserem, nas suas conversações, na amizade, na liberdade que eles têm, eles podem trocar experiências. Mas, segundo o que nós estamos lendo aqui, então é por orientação das Escrituras, cada igreja é responsável por suas próprias decisões em relação a eventuais dificuldades, em relação a eventuais problemas. Cada igreja é responsável pelas suas próprias decisões através dos seus presbíteros. Fica inconveniente, como já citamos aqui, quando as esposas manipulam as decisões dos seus maridos. Não é inconveniente isso? Eu ouvi aqui depois, uma irmã falando, da sua aprendizagem, ela disse, e é muito feio mesmo. Foi uma irmã que disse isso, hein? É muito feio mesmo quando a gente percebe que a esposa controla o marido, a esposa manipula o marido, é como se ela estivesse governando a igreja. Olha, as nossas esposas podem nos ajudar muito. Elas são muito sensíveis. A gente é mais brutão, racional. Às vezes falta em nós um equilíbrio, colocando razão e emoção, e elas são bem sensíveis nesse sentido. E elas podem também nos sugerir, elas podem nos ajudar, mas forçar a barra, manipular, ao ponto da igreja perceber que o marido ele é governado pela esposa, e a igreja perceber isso é muito estranho, é muito conveniente. Então, quando vem a sugestão desse hipotético marido, que eu estou mencionando aqui, aí a igreja vai levantar suspeita, dizendo, será que isso vem dele ou da esposa dele? Então, elas podem nos ajudar também, mas é muito ruim, é inconveniente quando as esposas exageram, e ao ponto de manipularem as decisões do seu marido. Isso é inconveniente. E não fica bem também quando terceiros fazem o mesmo em relação a presbitério de outras igrejas. Então, essa é uma instrução muito clara para cada igreja local. E faz parte da educação de Deus para aqueles que Ele tem chamado, que Ele tem colocado para o cuidado do seu povo. Esse episódio ocorrido aqui na terceira ocorrência, acontecido aqui na terceira ocorrência da palavra presbítero, em Atos 15, versículos 2, 4, 6, 22, 23, é tomado pelas religiões, é tomado pelas denominações para modificar
esse modelo que o Senhor estabeleceu, para corromper esse modelo que o Senhor estabeleceu. O fato de que cada igreja deve ser governada pelo seu próprio presbitério. Então, saíram alguns pregadores lá de Jerusalém, como nós lemos em Atos 15, alguns pregadores saíram lá de Jerusalém, foram fazer uma visita à igreja lá em Antioquia, e chegaram lá. A gente não sabe se deram um púlpito para eles, a gente não sabe se isso foi na mútua instrução, naquelas conversas de casa em casa, que pode ter um efeito bom, mas pode ter também um efeito devastador. Mas a verdade é que essas pessoas chegaram lá dizendo se aqueles irmãos não se submetessem àquela cirurgia religiosa que fazia parte da experiência dos judeus, tinha relação com Moisés, tinha relação com a lei. Se eles não se circuncidassem, eles não podiam ser salvos. Olha, salvação baseada naquilo que o homem pode fazer. E eles falaram isso fora da igreja onde eles reuniam. Depois, quando a gente lê essa história, o acontecido, quando a notícia chegou lá em Jerusalém, de onde esses pregadores saíram, os apóstolos falaram assim: eles saíram daqui sem a nossa autorização. Por certo, se eles comunicassem, fossem abertos na comunicação, olha, nós estamos pensando em visitar Antioquia, eles seriam orientados pelos apóstolos. Olha, tome muito cuidado, muito cuidado. Nós estamos vivendo num tempo de transição, a lei está ficando para trás, se tornou ultrapassada, caducou, agora entramos no benefício de uma nova aliança. Muito cuidado com o que vocês vão falar nessa viagem que vocês vão fazer, né? Eu estou imaginando que seriam aconselhados por esses que o Senhor chamou e treinou para ajudar o seu povo. Mas esses pregadores saíram de lá sem comunicação, sem autorização. Irmãos, nós estamos pretendendo fazer uma viagem, visitar a igreja de Antioquia? Não fizeram nada. Simplesmente saíram de lá, foram para Antioquia e criaram esse desgaste, né, essa tristeza e um comprometimento da doutrina da salvação, da mensagem da salvação, associando Cristo com Moisés. É um remendo de pano novo em pano velho. É o que o Senhor havia ensinado aos seus discípulos. Então, a reação: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Então, resumindo isso aqui, os discípulos da igreja que estava em Jerusalém levaram um erro doutrinário para a igreja que estava em Antioquia, está claro, né? Os irmãos de Antioquia procuraram tratar esse assunto com a igreja de onde esses pregadores saíram. Isso também é óbvio, né? O problema foi resolvido pelos apóstolos e presbíteros. Pronto. Uma carta foi escrita a partir daquela conversação, das decisões que fizeram ali, do acerto que fizeram ali. Então, uma carta foi escrita a fim de pacificar o relacionamento das igrejas. E essa carta foi lida nas igrejas em relação à decisão tomada ali em Jerusalém pelos apóstolos, em conjunto com os presbíteros. Então, irmãos, isso não é uma abertura para a gente criar uma matriz, como as denominações fazem, uma matriz, como a religião antiga faz, tem uma matriz.
o problema saiu de Jerusalém. Os apóstolos que o Senhor tinha escolhido e que deveria lançar o fundamento sobre o qual a igreja deveria ser edificada, eles estavam lá. Eles estavam lá. Então, o problema veio de lá. A igreja estava começando. Os apóstolos estavam lá. Então, eles não queriam tomar decisão à parte da doutrina dos apóstolos. Então, eles foram resolver isso lá. Então, as religiões tomam isso aqui para criar uma federação, não é? Filiais sujeitas a uma matriz. Então, fica claro isso aqui, né? Não vamos complicar, né? Fica claro que a gente pode trocar experiência, a gente pode se ajudar, a gente não perde quando somos instruídos mutuamente. Mas a Escritura está destacando aqui a importância de cada presbitério viver essas eventuais experiências que podem sobrevir sobre cada igreja, ganhar experiência em relação às dificuldades, os problemas, as decisões. E aqueles que estão chegando, que precisam ser treinados, é importante que sejam treinados por aqueles que estão ali, que já passaram por tantas coisas. Então, é muito simples, né? Então, essa é uma das lições que nós encontramos aqui nessa segunda ocorrência da palavra presbíteros. Em cada igreja, o Senhor pretende que cada igreja, pretende, espera que cada igreja reconheça o seu próprio presbitério. Voltando aqui para a segunda ocorrência da palavra presbítero, em Atos 14, 23, a gente pode fazer outra observação aqui, a partir desse verso. É que cada igreja eleja presbíteros. Então, isso aqui também é uma lição muito importante, precisa ser considerada, precisa ser praticada. Todas as ocorrências dessa palavra presbítero aqui em Atos, todas elas aparecem no plural, como aqui a eleição de presbíteros. Por isso que eu disse para vocês que fiquei espantado quando aquele irmão me disse assim: aqui tem um presbítero. Então pode ser que isso aconteça naturalmente numa igreja que esteja começando. Na igreja que esteja começando, poucas pessoas, poucos irmãos, e tem um lá que ajuda, ele se destaca, ele ajuda. Mas a igreja precisa estar naquela expectativa de que outros serão levantados também, para que o pastor seja o Senhor. O pastor seja o Senhor, governando através de subpastores, os presbíteros. Então essa deve ser a expectativa. Mas agora pensar numa igreja já vivida, né, com bastante tempo, com um único presbítero, não está dentro do ideal, né? Não está dentro do ideal. Por isso que eu disse que me espantei com aquilo. Está claro que o plano de Deus é que haja mais de um presbítero em cada igreja. E é dessa pluralidade, porque é mais de um, né? Plural, né? Dessa pluralidade é que vem a palavra presbitério. Presbitério vem da pluralidade de presbítero em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. O presbítero é a pessoa, e presbitério é o conjunto dessas pessoas, né? Pessoas que estão envolvidas no cuidado
do povo de Deus. Então Deus, enfim, planejou governar, Deus mesmo, Ele mesmo, governar cada igreja pelo seu próprio presbitério. O exemplo que temos aqui em outras passagens, então, um exemplo bíblico, anula outras propostas de governo para as igrejas de Deus. Por exemplo, a ideia de um governo monocrático não satisfaz a vontade de Deus. É uma palavra que a gente está ouvindo muito, né? Quem está antenado aí está ouvindo muito essa palavra, né? E você sabe o exemplo de quem que eu gostaria de citar aqui, né? Sabe? Então, essa palavra monocrático tem sido muito usado, né? Mono é um, e kratos é governo, né? Democracia, então governo do povo. Demo é demográfico, é muita gente, né? É massa, né? Agora, monocrático é governo de um. E governo monocrático para uma igreja local não satisfaz a vontade de Deus. Monocracia é quando uma única pessoa impõe de forma ameaçadora, muitas vezes, e monocrática, a sua própria vontade, tomando decisão sozinha, no presbitério, sozinha, tomando todas as decisões em prejuízo da participação dos outros presbíteros, em prejuízo da participação de outros que o Senhor levantou naquela igreja, e em prejuízo do padrão que foi já estabelecido, que as igrejas sejam governadas por um conselho, por presbíteros, trabalhando da mesma forma como Pedro ensinou na sua primeira carta, continua ensinando, primeira carta, capítulo 5, versículo 1. Rogo aos presbíteros, e eu, presbítero, com e não sobre, não um presbítero mor, não um presbítero acima dos presbíteros, mas eu, presbítero, com eles. Pedro não pretendia, foi um homem muito afoito, os leitores do Evangelho já perceberam isso, muito afoito, mas foi um homem lapidado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor. Teve uma ocasião que ele disse assim: esses aí podem te negar, mas eu jamais. O maior, né, entre eles. Mas agora esse homem, que teve uma experiência amarga, descobriu que não era o maior, estava entre os mortais, sujeitos aos mesmos sentimentos e erros. Ele agora, lapidado, aperfeiçoado, está escrevendo aos presbíteros: eu, presbítero, com eles. Então, existe um padrão estabelecido. Deus quer governar as suas igrejas através de um conselho. E não é bom que um presbítero haja monocraticamente, agindo em prejuízo da opinião de outros, das sugestões de outros, da participação dos outros e em prejuízo daquilo que Deus estabeleceu, que manifesta a sua vontade para o governo de cada igreja. Pelo contrário, a Bíblia censura esse tipo de governo quando aplicado a uma igreja de Deus. E nós temos um exemplo dessa distorção já nos tempos apostólicos
em 3 João. Uma epístola pequenininha, ali são citados três nomes, né, interessantes, o Gaio, o Demétrio, e tem um outro nome que aparece ali. Os dois, Gaio e Demétrio, recebem das Escrituras, do Espírito Santo, um bom testemunho. Mas quando o Espírito Santo vai falar do outro personagem, o terceiro personagem que está ali, naquela carta, 3 João, não recebe um bom testemunho. O irmão Adalto já fez referência a esse personagem aqui, um homem chamado Diótrefes. E esse Diótrefes, ele fazia parte do governo daquela igreja. Agora, nos parece, lendo 3 João, que na verdade ele era o governo. Ele estava agindo sozinho, monocraticamente, impondo as suas decisões. E aquela igreja estava sofrendo muito por causa dessa atitude tirana, autoritária, de um homem que estava no governo daquela igreja. E a palavra de Deus é muito preciosa. E ela deixa, naquele texto de 3 João, deixa para nós o registro do comportamento padrão de um tirano, o comportamento padrão de um autoritário entre os presbíteros. Então, quando a gente olha ali, mais demoradamente, as atitudes de Diótrefes, a gente percebe um padrão. E quando a gente olha para igrejas que sofrem com isso, infelizmente, igrejas ainda sofrem com autoritarismo de alguns, a gente percebe o mesmo comportamento de Diótrefes. Então, é um comportamento padronizado do tirano. Então, você olha para as Escrituras e ela vai mostrar para você as características da tirania. E se você percebe que alguém está querendo, de forma autoritária, se impor ao povo de Deus, você percebe, é Diótrefes. É ele. Ele apareceu aqui também. Ele está aqui também. E a gente percebe no versículo 9 daquela epístola, se quiser anotar o versículo 9, nós temos ali a primeira característica da tirania, do autoritarismo, é a primazia, é o primeiro lugar. O versículo 9 diz assim que Diótrefes gostava de exercer primazia. Olha essa expressão, gosta de exercer a primazia. Está relacionado a primeiro, né? Gosta de exercer a primazia. Na língua original nós temos aqui uma palavra só. Aqui a gente tem uma sentença, né? Gosta de exercer o primeiro lugar, a primazia. Na língua original, 2 palavras. Por isso que foi traduzido assim. E uma tradução mais literal seria assim: ama ser o primeiro. Filéu, né? Filéu. É uma das palavras. Filoproteion. Protos. Protótipo. O protótipo de um carro. É o primeiro. Filéu. Amor. Então, a junção dessas 2 palavras, eu não sei se a expressão é essa, filoproteion, a tradução literal é ama ser o primeiro. Ama ser o primeiro. Então, já nos dias apostólicos, tinha uma igreja onde havia um homem que amava ser o primeiro. E esse homem se encontrava no presbitério da igreja, no governo da igreja, no volante da igreja, na direção da igreja. Onde essa igreja vai parar?
Será que serão mais as alegrias ou as tristezas dessa igreja? Tomada pela tirania, pelo autoritarismo de uma pessoa, que quer fazer, quer agir, quer decidir, em prejuízo do padrão do Senhor, em prejuízo dos outros irmãos que o Senhor colocou do lado dele, para que a igreja seja governada por um conselho, não por uma pessoa. É possível que haja, sim, a superexposição de um único presbítero numa igreja. É possível que isso aconteça. A igreja tem mais, mas é possível que haja a superexposição de um único presbítero, mas por outras razões. Outras razões. Por exemplo, um presbítero pragmático. Pragmático é prático. É isso que é para fazer? Decidimos? É isso? Então vamos fazer. Então, pense num presbítero pragmático, trabalhando com presbíteros que não são objetivos. Não são objetivos. Então, eles se reúnem em relação, para tratar de algum assunto específico da igreja. Eles decidiram. Então, a decisão é essa aqui, e a coisa fica parada. O problema está lá, a situação está lá. Os outros presbíteros não são objetivos, são lentos. Então, há a possibilidade desse presbítero pragmático sofrer uma superexposição, não porque ele quer, mas porque os outros estão sempre travados. Não é porque ele ama ser o primeiro, mas é porque os outros presbíteros não são objetivos. Pense num presbítero que tem uma participação ativa. Ele opina, ele põe a sua posição, as suas conclusões baseadas na palavra de Deus. Mas os outros, corriqueiramente, são silenciosos demais nas questões. Então o assunto é lançado lá. Os presbíteros criaram um grupo para tratar dos assuntos, para depois se juntar. É muito importante que eles se ajuntem, né? Tenham pelo menos uma horazinha, um dia marcado, para ele conversar sobre a vida dos outros. Uma vez eu brinquei assim, eu falei, lá na igreja tem um grupo de irmãos que fala da vida dos outros o tempo todo. Mas eles precisam falar. O irmão fulano está sofrendo com isso, a irmã fulana está sofrendo com aquilo, o filho dela, o filho dele, dificuldade financeira. Eles precisam falar. Mas não é falar para difamar, para tirar a boa fama, nem infamar, colocar uma fama ruim. Eles precisam falar. Aí um fala de um detalhe, outro fala de outro, outro fala de outro. E quando ajunta aquelas informações, puxa, como fica mais fácil tratar? Tem que falar, tem que opinar. Eu lembro de um irmão dizer assim, o presbítero precisa falar, ele precisa dar a opinião dele. O governo é pelo conselho, então ele precisa apresentar o seu conselho. Agora, pense num presbítero de participação ativa na companhia de presbíteros que são corriqueiramente calados. Não falam, não participam. Então, esse aqui, não porque ele ama, mas porque ele é ativo, ele corre o risco de uma superexposição, até de desconfiança. Só o fulano que fala. Só ele que comunica. Claro, os outros não abrem a boca. Então, precisa haver comunicação para que não haja essa suspeita, né? E essa superexposição desnecessária de um presbítero. Um presbítero, por exemplo, que tem uma presença marcante nas questões da igreja. E os outros, uma ausência apática demais. É claro que aquele que tem uma presença marcante nas questões será exposto, porque os outros estão sempre dando um passo para trás. Mas não é porque ele ama ser o primeiro. Talvez a experiência de um
pode provocar uma superexposição dele. Ele experiente demais e os outros não têm tanta experiência. Pode ser que a igreja esteja sempre recorrendo só a ele. Mas não é porque ele quer isso. Se os outros se envolverem, os outros vão crescendo, vão adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Então haverá uma concorrência também em direção daquele. Então o conhecimento bíblico dele e a experiência doutrinária dos demais também pode provocar uma superexposição, mas não é porque ele quer ser o primeiro, não é porque ele ama ser o primeiro, não é porque ele quer esse destaque. Agora, pode acontecer também do prediletismo do povo expor esse irmão. Existem outros presbíteros que podem ajudar, estão prontos para ouvir, mas a igreja tem um prediletismo por aquele, tá? Eu não sei porquê, né? Um prediletismo não tem problema, né? É experiente, tem conhecimento. Mas que tal treinar os outros? Que tal envolver os outros? Então, a própria igreja pode armar essa cilada ao pé desse presbítero, sempre recorrendo a ele, sempre buscando ajuda dele. Mas e os outros? E os outros? Mas nesse caso, seria uma falta de discernimento da igreja. Bem, é um conselho, então por que a gente está procurando só aquele? Não tem problema se procurá-lo, deve procurá-lo. Mas por que não procurar os outros? E isso evitaria do irmão ficar superexposto e pisar nesse laço da vaidade, de ser conhecido como o que mais trabalha, o que mais aparece, o que está mais envolvido do que os outros. Talvez a coragem dele, pode ser também que a coragem dele de enfrentar os problemas e o medo e o receio exagerado dos demais, faça isso também. Exponha um presbítero. Para o bem da igreja, e esse presbítero, que eventualmente venha sofrer essa superexposição, ele precisa perceber, e ele pode perceber, essas ciladas naturais. Deve evitá-las e deve motivar os outros presbíteros a se envolverem mais. Talvez dizendo, irmãos, vocês estão muito demorados, a gente está decidindo os trem, meu lado mineiro. E não está sendo falado, só eu que estou falando. Ô, irmãos, vamos participar, irmãos. Irmão, vocês não estão opinando, vocês não estão falando, eu estou falando sozinho, fica parecendo que eu estou mandando em vocês, que eu estou oprimindo vocês, que eu estou roubando a liberdade de vocês de participarem do cuidado do povo de Deus. Ô, irmãos, vamos falar. Vocês estão muito ausentes, irmãos, dos problemas da igreja, dos assuntos da igreja, a gente não está conseguindo se encontrar, a gente não consegue falar, vocês estão inacessíveis. Vamos chegar para perto, irmãos. Não, ele pode dar esse aconselhamento, e deve dar esse aconselhamento. Vocês estão muito receosos para enfrentar esse problema, enfrentar aquele problema. Vocês estão muito medrosos. Vocês precisam ter mais coragem, senão isso vai ficar ruim para mim. Tem que ser nós, não eu, tem que ser nós, irmãos. Vamos trabalhar, vamos nos envolver. Não armem essa cilada aos meus pés, não. A igreja precisa perceber que é um presbitério, não um pastor, um homem aqui. Aplicando isso aqui aos presbíteros, para a gente descer aqui da plataforma, falando, aos presbíteros, aqueles que já estão envolvidos, você percebe quando sobem do teu coração algumas
inclinações viciadas. Você percebe? Você está lá envolvido nas atividades, junto com os irmãos. Você percebe quando sobe do coração, trabalhando no governo da igreja, na liderança, na presidência. Presidência significa tão somente estar à frente, não é? Você percebe quando há, na tua participação, inclinações viciadas? Viciadas em que sentido? Viciadas nesse sentido. Você percebe quando o teu coração quer impor a tua vontade? Isso é uma opinião viciada. Dá para a gente perceber isso. Quando a gente dá uma opinião e a gente quer que a nossa opinião prevaleça. Você consegue perceber isso? Você percebe quando falta na igreja o entendimento de buscar a ajuda dos outros presbíteros também? Você percebe isso? Os irmãos estão me procurando demais. Eu preciso apontar na direção dos outros presbíteros. Você percebe isso? Esse trem é bom demais, não é não? O ego, só procurar a gente. Fica vaidoso, né? A gente corre o risco de ficar vaidoso, né? Mas você percebe isso quando falta na igreja esse entendimento que ela deve envolver os outros, ela deve procurar os outros, e você encoraja a igreja a fazer isso? Irmão, irmã, procura o irmão fulano, ele também está envolvido, né, no cuidado do povo de Deus. Procura ele, fale com ele não vai decidir sozinho. Mas a gente vai entrar num conselho, a gente vai decidir essa questão. Por favor, procure ele também, tá bom? Você percebe isso? Você procura evitar isso e envolver outros irmãos nisso? Eu estive recentemente numa igreja, então o irmão estava citando a dificuldade de um membro lá, e ele conhece as inclinações daquele membro, e aquele membro foi procurá-lo para tratar alguma questão. Ele falou assim, eu vou levar esse assunto, não vou te falar nada, eu vou levar esse assunto ao presbitério. E ele não gostou, né? Mas é assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer. Você evita tomar decisões monocráticas, aquelas decisões tomadas sozinho, sem a participação dos outros presbíteros, sem a participação do conselho dos outros. Você evita isso? Tem vezes que não dá, né? Mas é compreensível. Às vezes, o salão de reunião da igreja em Santo Amaro é usado para velar algum irmão que faleceu, alguma irmã que dormiu no Senhor. Aí vem a notícia, aí só tem um presbítero lá. E aí? Precisa tomar uma decisão naquela hora. Será que os outros não vão entender isso? Está entendendo o exemplo? Então pode haver situações assim que a gente vai entender. Não, fez isso sozinho, mas é compreensível. A situação era uma situação emergente, então é compreensível. Agora, aqueles que estão envolvidos correm o risco também de tomarem decisões monocráticas, tomando decisão sozinho em prejuízo da participação do presbitério. Você tem evitado fazer isso? Para o bem da igreja, para o bom relacionamento entre os presbíteros, para o bom andamento da governança do povo de Deus, você tem evitado fazer isso? Você encoraja os demais presbíteros a serem pragmáticos, a serem objetivos, a serem práticos, ativos, presentes, corajosos, úteis? Você foi trabalhado na personalidade, no caráter, você foi preparado para trabalhar com bom senso? Porque nem sempre a nossa opinião será acatada. Nem sempre a nossa opinião será a melhor. Então, se aquele que aspira o episcopado não for treinado nisso, ele vai ter dificuldade. Se aqueles que já estão no episcopado, se não foram trabalhados nesse sentido, vai ter dificuldade. Nem sempre a nossa opinião é acatada. Nem sempre é a melhor. E são considerações que estou fazendo aqui permitidas por esse versículo que nós lemos.
E quando ponderadas por cada um que está envolvido nesse serviço, pela igreja também, isso só faz bem para o povo de Deus. Que o Senhor nos faça lembrado dessa sua educação tão maravilhosa para o bem-estar do seu povo. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler sobre o querubim que se tornou o inimigo de Deus. O Senhor Jesus Cristo já o venceu. O Senhor Jesus Cristo já expôs publicamente os principados e potestades e já triunfou sobre eles. Mas nós conhecemos os seus ardis. E Pedro nos diz na primeira carta que ele anda em derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando nós entramos no seu território, nós precisamos ter muito cuidado e precisamos que o Senhor esteja conosco todos os instantes, para que aquilo que nós falemos dele seja unicamente o que a palavra de Deus nos apresenta. Como em todas as Escrituras e em todos os assuntos, mas pensando no nosso inimigo, o inimigo de Deus. Então vamos ler este trecho, Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 17. Ezequiel 28, de 11 a 17. Vamos ler até o 19. Ezequiel 28, de 11 a 19. Prestando bastante atenção na leitura, porque depois nós vamos considerar os fatos aqui sobre este querubim. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Ou em outra tradução diz, o sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sua veste. E nós vamos ler de 10 pedras preciosas: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. A música. No dia em que foste criado,
foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger ou guardar. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Amém. Este querubim, e a palavra de Deus diz que era um querubim ungido para proteger, para guardar. Nós lemos que ele estava no Éden, jardim de Deus. Nós lemos que a cobertura ou a veste deste querubim era de 10 pedras preciosas. E eu vou citar e vou falar a cor para que todos possam ter uma compreensão da beleza em que ele estava vestido naquele lugar. A sardônia avermelhada, um tom avermelhado com listas de cores diferentes. O topázio azul celeste. O diamante um cristalino. O diamante é a pedra com mais dureza, numa escala em que se medem as durezas, a resistência das pedras. O diamante, ele tem o número 10, na escala chamada de Mohs. A turquesa, verde água, um verde água. O ônix, uma pedra preta que reflete a luz, quando a luz é colocada ao contrário dessa pedra, do outro lado sai um brilho intenso. O jaspe, uma cor avermelhada opaca, nos dando a ideia de uma cor âmbar. A safira, um azul intenso. Tem muitas irmãs com um véu azul, né?
azul intenso. E a safira é a segunda pedra mais resistente, mais dura na escala, que nós já falamos. O carbúnculo é um marrom escuro, a esmeralda um verde escuro e o ouro dourado. E diz a palavra de Deus que este querubim ungido, ele tinha o anel, o sinete de selar. Ele era o aferidor da medida. Ele era o fiel da balança. E ele tinha o anel, o sinete de selar. Não conhecemos o trabalho destes querubins. Lemos depois dos querubins, depois nós vamos estudar ainda, se o Senhor permitir, lá no outro jardim. Mas nós não conhecemos, quando a palavra de Deus diz que na multiplicação do teu comércio, nós pensamos que este querubim, ele começou a dar informações que ele não podia transmitir. Um tráfico de conhecimento. E diz a palavra de Deus que este querubim ungido, ele andava entre pedras afogueadas. E quando ele passava naquele lugar onde estas pedras afogueadas estavam, refletia um brilho intenso, multicolorido. E todos os outros estavam contemplando este ser. Diz a palavra de Deus que ele era o aferidor da medida. Ele é ainda, né? Cheio de sabedoria. Ele não é o aferidor da medida, mas ele é cheio de sabedoria. E ele é perfeito em formosura. Os homens pintam ele horror. Mas a palavra de Deus diz que ele é formoso, perfeito em formosura. Mas, já deixando para nós pensarmos que quando nós lemos em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, nós lemos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele é o resplendor da glória de Deus. Este querubim somente refletia as suas vestes, a sua formosura e a posição elevada em que ele ocupava na presença de Deus. Este ser, o guardador, o cuidador zelosamente para manter intacto a justiça de Deus. Diz a palavra de Deus que ele não guardou o seu coração. Ele não guardou o seu coração. Diz o versículo 17 do nosso trecho de Ezequiel 28, que ele elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O resplendor daquele ser
e a sabedoria que ele tem, e ele tinha, isso subiu ao seu coração. E diz a palavra de Deus que no seu coração originou o pecado. Ninguém foi ali no Éden, jardim de Deus, influenciar este ser. Ninguém chegou para ele e falou que Deus estava escondendo alguma coisa deles. Ele não foi influenciado. Nasceu no íntimo do seu coração, por causa da sua formosura, do seu brilho, da sua sabedoria. Então originou lá no seu coração, diz a palavra de Deus, e diz aqui: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, o pecado, a desobediência contra Deus. A iniquidade, o pecado, desobediência contra Deus, nasceu no coração deste querubim. A iniquidade, rebeldia contra Deus. O orgulho, a autossuficiência. E a soberba, a superioridade. Irmãos, está aqui algo que nós precisamos observar entre nós. Não deve haver em nós desobediência contra Deus, não pode haver em nós rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra seus propósitos, seus princípios. Não deve haver orgulho em nós, a autossuficiência. Nós não somos nada. Depois de havermos feito tudo, nós devemos dizer que somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nos foi mandado. Nós não podemos ser soberbos, superior. Nós não somos superiores a nenhum. Não pode haver entre nós estas qualidades que estavam neste ser, que nasceram no coração deste ser. Nós precisamos estar atentos, porque nós estamos aqui para guardar o nosso coração. Ele não guardou seu coração. E nasceu, originou lá no seu íntimo o pecado, a desobediência, a iniquidade, o orgulho e a soberba. Não foi algo que pegou Deus de surpresa. O nosso Deus é eterno, é o sempre existente, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E não pegou Deus de surpresa, e nós ouvimos estas palavras da boca de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e o versículo 18. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou aí. Versículo 17. E voltaram os 70
com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu via, não é eu vi, eu via na eternidade. Eu via Satanás como raio cair do céu. O Senhor Jesus Cristo diz que ele, sendo Deus eterno, conhecedor de todas as coisas, ele via Satanás cair como raio, cair do céu. Não pegou Deus de surpresa. Deus conhecia isso. Nós não podemos ter esta atitude. Vamos olhar no Velho Testamento, em 2 Samuel, capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15. Vamos ler capítulo 14 primeiro, somente o versículo 25. 2 Samuel 14, 25. Falando de Absalão, que era filho de Davi. Olha o que diz: não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Mas ele matou seu irmão. E ele fugiu para a cidade, para outro país da família, né? E passado ali algum tempo, 3 anos, Joabe quis buscar Absalão novamente e o trouxe, mas diz a palavra de Deus aqui que ele ficou ainda disciplinado pelo seu pai, Davi, mais 2 anos. Nós vamos ler agora no capítulo 15 o que ele fez. Lembrando que ele era desde a planta do pé até o alto da cabeça, não tinha defeito. Capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 1 até o versículo 6 somente. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, um caminho paralelo, hein? E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. E lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, nós ouvimos agora mesmo, para que lhe fizesse justiça.
Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava, lisonja. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Irmãos, se nós encontrarmos uma pessoa assim, foge dele. Foge dela. Nós não precisamos de comentários do que nós lemos, né? Nós agora vamos comentar algo que este ser foi lançado fora do Éden, jardim de Deus. E junto com ele, aqueles que, como Absalão fez lá em Israel, ele fez entre os outros querubins e anjos e outras hierarquias angelicais, que nós não temos conhecimento de quantas hierarquias ele alcançou. Mas nós lemos em Judas, e o irmão Ezequiel já até citou esse versículo. Nós vamos ler ele novamente, né? O irmão já fez menção, já leu. Vamos ler novamente o que Judas falou no versículo 5. Judas, versículo 6, né? 5 não, versículo 6. Olha o que diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Anjos que acompanharam este querubim, o Senhor os lançou fora também da sua presença e estão reservados, guardados na escuridão e em prisões eternas até ao juízo do Senhor. Agora vamos voltar lá em Ezequiel 28 e nós vamos pensar algo aqui. Versículo 16. Olha o que Deus falou. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Aonde que ele vai perecer? Entre pedras afogueadas. Ele se elevou o seu coração entre pedras afogueadas, onde refletia o seu brilho. Então ele vai ser condenado num lugar onde tem pedras afogueadas. E nós vamos ler este versículo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Eu estou indo bem devagar, porque é um assunto que nós precisamos ficar bastante inteirados, porque é o nosso inimigo. É o inimigo de Deus em primeiro lugar, mas ele é o inimigo do povo de Deus, do crente em Cristo. Mateus capítulo 25 e o versículo 40
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele vivia no Éden, jardim de Deus, entre pedras afogueadas, com uma veste especial, rico, formoso, sábio e com um brilho intenso entre os outros. Mas nasceu no seu coração a origem do pecado. Então o Senhor o lançou fora da sua presença, e ele, quando o Senhor julgar e serão condenados, vão ser lançados neste lugar, o fogo, entre pedras afogueadas. E a palavra de Deus nos diz em outro lugar, que o ser humano hoje que não quiser crer no seu Filho, e nós vamos estudar estas partes bem detalhadas para nós compreendermos. Aquele que não crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, também será lançado junto com este ser entre pedras afogueadas, o fogo eterno. Se nós falamos com alguém nesta manhã que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, meu amigo, pense bem, a eternidade neste lugar, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Para analisar isso. Nós ainda temos alguns minutos. Eu ia deixar para falar esta sequência depois, mas eu vou falar uma sequência para os irmãos e os que quiserem acompanhar depois podem prestar atenção neste fato. Deus criou este querubim ungido para proteger, mas ele não protegeu o seu coração e pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Deus o lançou fora do Éden, jardim de Deus. E Deus agora, não que ele não fosse o governador, o dirigente, o rei, o onipotente sobre todas as coisas, mas ele confiou nas mãos deste querubim esta proteção deste lugar. E como ele não protegeu do seu próprio coração e originou o pecado no seu coração, Deus então agora, ele está guardando o caos. Gênesis capítulo 1,
versículo 2. Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus está guardando o caos. E Deus agora, Deus vai restaurar o caos. E Deus restaurou o caos. E nós lemos a sequência, não temos tempo, né? Todos já leram e depois podem ler, prestando bastante atenção. Que a luz brilhe, haja luz e houve luz. E Deus então foi sequenciando a restauração do caos. E Deus então chegou aqui no capítulo 2, versículo 7. Deus restaurou o caos. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E este homem agora neste lugar, o Senhor Deus colocou ele ali para guardar, para proteger. Deus criou uma auxiliadora para o homem que ele tinha criado, para ajudar a guardar. E o homem não guardou o seu coração, e nem o jardim. E este ser sábio, ele entrou ali com astúcia. E agora, ele seduziu o homem a querer ser maior do que Deus, ou igual a Deus, como ele tinha pensado. Vamos ler as palavras que o Senhor Deus deixou registrado para nós em Isaías, pensando agora nesta exaltação. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 16. Isaías 14, 12 a 16. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Olha a ousadia deste ser. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Lembra de Absalão? Um governo paralelo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sabia que Deus é o Deus Altíssimo e sabe melhor que nós, hein? Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Sabe, não é há muito tempo, há um tempo atrás, um irmão falou este assunto para mim, e eu guardei isto comigo. Se este querubim, no Éden, na presença de Deus, ele com tráfico de influência, com a sua beleza, com o seu brilho, com a sua sabedoria. Mas quando ele corrompeu a sua sabedoria tomou um rumo diferente. E agora ele seduziu anjos na presença de Deus. E ele foi lá no jardim, o jardim que Deus plantou no Éden. O homem que Deus colocou ali e a mulher para guardar e para lavrar aquele jardim, cuidar da beleza, da grandeza daquele jardim que Deus criou. E Deus vinha pela viração do dia ter comunhão com ele todos os dias. E este ser foi ali e ele conseguiu transmitir o seu pecado e o homem caiu. O que ele não está fazendo entre nós hoje, com um conhecimento limitado, com uma capacidade limitada, com um corpo do pecado que não quer passar uma noite estudando a Bíblia, mas quer ficar o dia todo e às vezes a noite toda hoje, nas redes sociais. Já pensou? Não temos tempo para ler a Bíblia. Não temos tempo para esquadrinhar a palavra de Deus e suas razões. E não estamos guardando o nosso coração. O que ele pode fazer. O que ele pode fazer comigo. O que este ser influenciador, sábio, cheio de artimanhas, sábio, bonito, que ele apresenta, amigos, não é feio, é bonito.
é gostoso. E ele quer seduzir, o que ele não pode fazer comigo. O que este ser não pode me levar a fazer. Se eu me deixar ser influenciado pela sua artimanha e pela sua compreensão, ele sabe as Escrituras. Ele sabe citar as Escrituras. Ele citou as Escrituras para o Senhor Jesus Cristo com artimanha, deixando um pedacinho da palavra de Deus fora para levar o Senhor a cair. Se ele fez isto a lenho verde, que era o Senhor Jesus Cristo, com uma vida eterna, com a filiação divina, o que ele não pode fazer comigo em lenho seco? E nós estamos brincando de ser crentes. E nós não estamos debruçando em cima deste livro santo para a nossa compreensão, para que nós vejamos Cristo, para que nós vejamos o reino de Deus, para que nós entremos no reino de Deus, para que nós vejamos as suas belezas. Era lindo o lugar onde o querubim estava. Era lindo. Muito lindo o jardim de Deus. Já pensou este Deus eterno na sua criação? Quando nós vemos as flores, o capim, as árvores, tudo que Deus criou, os seres humanos, como formiga neste mundo com 8 bilhões e 500 milhões de pessoas passeando por este planeta. E os outros planetas ao redor dessa abóboda celeste. E o trono de Deus elevado acima de todas essas coisas. Este ser teve acesso a estas belezas. E ele está oferecendo as belezas que ele tem para oferecer, mas belezas passageiras. E o nosso Deus nos apresenta, nós ainda vamos estudar, ele nos apresenta uma cidade celestial, onde as ruas são de ouro e cristal. E eu e você não estamos interessados nessa cidade celestial, onde não vai haver pecado, não vai entrar o pecado ali. Nós não estamos interessados numa cidade onde o Senhor Jesus Cristo é a luz. E nós estamos desprezando o seu livro santo. Nós estamos desprezando o Evangelho de Cristo por causa de riquezas e coisas passageiras desta vida. Uma vidinha tão curta. Porque quando chega a 100 anos, já não tem mais nada a fazer aqui. 100 anos. Em face da eternidade, desfrutando de prazeres celestiais. Num lugar que é muito mais elevado do que o jardim no Éden, onde estava Adão e Eva. Muito mais elevado, muito mais superior. E o que eu falei que eu ia deixar com os irmãos, eu vou deixar. Deus guardou o caos
o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Senhor Deus restaurou e criou Adão e Eva e colocou no jardim. Adão e Eva não guardaram o seu coração e nem o jardim. Pecaram. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Colocou uma espada inflamada para guardar o caminho, a entrada do jardim, e querubins que guardavam a árvore da vida. Deus agora está guardando novamente o caos. Deus amoroso não quis que o homem, no pecado, comesse do fruto da árvore da vida e vivesse em miséria eternamente. Deus então pôs querubins e a espada inflamada. Mas os planos eternos de Deus, os planos superiores, os pensamentos muito mais elevados e soberanos do que os nossos. Deus enviou o seu próprio Filho para restaurar o caos. E o seu Filho veio e foi desprezado pelos que causaram o caos. E o crucificaram. Mas na crucificação, na sua morte, no seu cumprimento de tudo, na restauração do caos pelo seu sangue, quando o Senhor Jesus entregou o Espírito ao Pai, o véu foi rasgado, e agora nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho e adentrar os portais celestiais que nós não somos dignos. Paulo esteve ali, não sabe se era no corpo ou fora do corpo, mas ele esteve ali no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar nem saber. Lá tem um livro que ninguém pode nem olhar para ele. Mas o nosso Salvador, vitorioso sobre todos os caos existentes, até o caos existente do coração do homem, que ele não guardou, o Senhor Jesus Cristo, ele já adentrou aquele lugar vitorioso, levando escrito nas suas mãos os nossos nomes. E virá o dia em que ele virá nas nuvens e conclamará os seus redimidos, os seus restaurados do caos pelo seu sangue e pela sua ressurreição. Ele nos levará a adentrar estes portais eternos. Nós ainda vamos olhar, mas já vamos adiantar. O Senhor Jesus entrará ali, levando a sua
companheira, a sua auxiliadora, a sua igreja. Que ele falou, Mateus escreveu. Ele falou que agora esta igreja, as portas, os conselhos do inferno não prevalecerão contra ela. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, restaurou eternamente, pelo seu sangue e pela sua ressurreição, e nos levará para a sua glória. E restaurados, haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. E a cidade celestial que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa para o seu marido. Pelo que mesmo, amigo, que você está trocando essas glórias aqui na terra? 30 moedas de prata? Poucos anos de coisas que é gostoso, é bonito, é precioso, é brilhante, mas é só até 100 anos no máximo. Mas a oferta de nosso Salvador é uma eternidade na sua presença, gozando de riquezas que nós não temos nem noção do que é entrar ali naquele lugar. O que nós vemos, o Senhor falou para Nicodemos, né? Se eu falo de coisas terrenas, você não compreende? E se eu falar das coisas espirituais? O Senhor, nós não podemos, nós não temos capacidade, não suportamos, né? E nem queremos procurar, já viu que nós não queremos procurar compreender, nós não queremos ler, nós não queremos estudar, nós não queremos ocupar o nosso tempo com essas coisas preciosas e espirituais. Não é só você, não é eu também, é todos nós, todos nós. Mas nós precisamos, para nós termos apreciação para com essas belezas da glória dos céus, a beleza da igreja, para não sermos como este ser, né, que nós já pensamos um pouquinho e ainda vamos pensar ainda, depois se o Senhor nos permitir, sobre o pecado, a iniquidade, o orgulho e a soberba. Para que nós fiquemos aqui nesta terra com humildade, não querendo influenciar ninguém ao erro, como este ser fez com Adão e Eva e faz conosco. Se temos que influenciar irmãos e irmãs em Cristo, se temos que influenciar alguém, vamos influenciar a olhar para Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Vamos influenciar a olhar para Cristo. Para mim não olhem para mim. Eu, se fosse possível, eu queria que tivesse uma cabine aqui para vocês nem ver o meu rosto. Quando nós pensamos de coisas celestiais, nós precisamos diminuir, nós precisamos esconder. Nós precisamos apresentar Cristo, nós precisamos apresentar as belezas da cidade celestial. E não de nós. Nós não temos beleza, nós não temos nada para oferecer.
Mas Cristo tem tudo. E pode tudo. E Ele quer dar a cada um de nós. Sabe, irmãos, quem veio hoje na reunião de oração, eu penso que ficou pensando sobre isso, porque estava uma paz tão tranquila. As orações dos irmãos, cada um levantando e falando com o Senhor aquilo que nós queríamos falar. E ele falando, o outro irmão falando, e nós ouvimos aquilo. Que preciosidade. Que paz. Sabe, irmãos, nós precisamos de paz para o crescimento. Se não há paz entre o povo de Deus, não há crescimento. Que o Senhor abençoe sua palavra, os nossos corações. Amém.